Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco. Que bom, né, que estamos aqui. De manhã, como o pastor disse, tivemos um culto muito abençoado, um momento maravilhoso. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 14. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 14. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Amém. A palavra de Deus fala assim: façam tudo sem queixa nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia que Cristo Jesus voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-o a Deus como oferta derramada. Da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Pai Santo, eu te louvo, ó Pai. Obrigado, ó Deus querido, por essa noite, pela tua misericórdia, pela tua graça de podermos estar aqui essa noite, ó Deus querido. É a tua graça, Pai. É pela tua graça que estamos aqui, ó Deus querido. Pai Santo, que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus querido, e que ela seja, ó Pai, um bálsamo para as nossas vidas, mas também que ela venha nos confrontar, que ela venha nos curar, ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, opera poderosamente através da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, podem sentar. Nós estamos basicamente no final do ano e faltam 16 dias, né, para o ano acabar, e às vezes nós fazemos um retrocesso do que aconteceu nesse ano, e começamos a pensar como seria esse ano. Esse ano eu tinha planejado um monte de coisa, eu tinha planejado entrar na academia, não entrei na academia, eu tinha planejado conquistar isso, fazer esse curso, e eu não fiz. Aí quando chega por volta de setembro, algumas pessoas já estão assim, eu estou afim que esse ano acaba. Esse ano acabando, o ano que vem vai trazer novas expectativas, novas promessas, novas percepções de vida. E é engraçado que muitas pessoas começam a murmurar, e muitas pessoas começam a murmurar sobre a situação do ano. E o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele fala de duas irmãs infernais. Duas irmãs que elas são filhas do orgulho, e que essas irmãs, elas são irmãs gêmeas, né? E elas são duas irmãs malignas, que são a murmuração e a contenda. As duas caminham basicamente juntas. E essas irmãs, elas lutam diariamente para tomar o controle das vidas das pessoas. Diariamente, a murmuração, ela tenta tomar o controle da vida das pessoas. Todo mundo que sabe o que é murmuração, é você ficar reclamando da vida, reclamando das coisas, nada está bom, tudo está ruim, e a pessoa vai vivendo naquele ambiente, naquela atmosfera, onde nada está bom, e ela começa a olhar para a própria vida dela, está ruim, a igreja está ruim, e aí isso vai dar abertura para a sua próxima irmã, que é a contenda. Essas duas irmãs, elas vão tentando tomar toda a parte da nossa vida. Elas vão tentando tomar o controle dos nossos dias. E elas reinam nesse mundo e nessa geração, onde as pessoas reclamam de tudo. A influência dela na nossa geração é absurda. A influência dessas duas na nossa geração faz com que as pessoas reclamem do sol, do calor, da chuva.
Provavelmente alguém nesse exato dia reclamou que estava muito quente quando era meio-dia e 5 horas da tarde, quando choveu, reclamou da chuva. As pessoas reclamam do ar-condicionado que está frio, mas também reclamam se fizer calor, e reclamam que a comida não está boa, reclamam que o carro não está bom. Ela nunca está satisfeita com nada, porque esse é o sentimento dessa geração. Esse é o sentimento onde as pessoas reclamam de tudo. E essas duas, elas não brincam, elas querem tomar conta da vida das pessoas em todas as áreas. Queridos, não se engane, o diabo não brinca de ser diabo, o pecado não brinca, nós não devemos, na verdade, brincar com o pecado. Quando nós damos abertura para isso, ele vai tomando conta da nossa vida. Elas vão colocando as suas garras em cada situação, e essas duas, elas são alimentadas pelo o sentimento do ego, da pessoa achar que ela merece mais. Essas duas vão trabalhando na mente da pessoa de tal maneira que ela vai afagando. Mas você merece uma cadeira melhor do que essa. Você merece estar num lugar mais bonito do que esse. Você merece uma casa melhor do que essa. Então essas duas vão trabalhando, vão afagando o ego, vão massageando o ego, vão convencendo as pessoas que elas estão certas. Olha para você pensar, a forma que aquela pessoa prega, a forma que ela canta, a forma que ela trabalha, a forma que eu penso é melhor do que o dela. Eu sei como fazer e a pessoa que está lá na frente não sabe. Eu sei como fazer, mas o meu patrão não sabe, meu chefe não sabe, minha esposa não sabe, meus filhos. Eu sou melhor. Esses dois pecados, eles vão seduzindo a pessoa e vão convencendo a pessoa que ela está certa. Essas duas irmãs infernais trabalham o orgulho da pessoa o tempo todo, e elas cegam a pessoa, elas colocam a pessoa cega, elas fazem com que a pessoa olhe apenas para si mesma. A murmuração faz com que a pessoa não veja a obra de Deus sendo feita. A murmuração faz com que a pessoa não veja as coisas acontecendo. Em Mateus capítulo 15, vai mostrar o maior avivalista passando ali naquela região. Jesus, o próprio Deus encarnado, estava ali, pessoas estavam sendo curadas, cegos estavam vendo, paralíticos andando, e o que os fariseus chegam para Jesus e falam? Os seus discípulos não lavam a mão. É isso, é dessa maneira que essas duas trabalham. Os seus discípulos não lavam a mão para comer. Jesus estava operando, as vidas estavam sendo tocadas, as pessoas estavam sendo transformadas, o reino de Deus estava operando ali, e eles estavam preocupados com o quê? Com as mãos dos discípulos. Os discípulos estão comendo com mão suja, porque a murmuração, ela cega a pessoa e coloca a pessoa num nível de religiosidade, coloca a pessoa num nível tão terrível que ela não consegue enxergar mais nada, ela só enxerga um defeito, ela só enxerga o que é mal, ela não consegue ver a própria obra de Deus acontecendo. Murmuração, que pecado terrível, mas que pecado tão sutil, que muitas das vezes nós nos pegamos abrindo a nossa boca e murmurando. Que pecado tão terrível, que ele vai nos enganando e nos seduzindo, a ponto daqui a pouco nós estamos de mãos dadas com ele. Que pecado tão terrível, que faz com que nossos olhos se ceguem e nós venhamos viver somente para nós. E ela encontra um terreno muito fértil num coração orgulhoso, num coração que não perdoa, num coração que acha que é o centro, num coração que acha que as coisas estão ao seu redor, num coração que acha que Deus trabalha para ele, que as coisas precisam ser do jeito que ele quer, do jeito que a pessoa quer. Nesse coração orgulhoso, a murmuração, ela brota, ela cresce, ela ganha força.
Mas a murmuração, como eu disse, ela vai tomando conta da pessoa. E ao mesmo tempo que ela vai seduzindo e vai controlando o pensar da pessoa, e vai controlando o que a pessoa fala, e vai controlando as ações da pessoa, ela vai também, como uma erva daninha, sugando as forças da pessoa, ela vai esfriando a pessoa, ela vai paralisando as pessoas, ela vai enfraquecendo essa pessoa. A pessoa perde o prazer nas coisas de Deus. A pessoa perde o prazer na igreja, a pessoa perde o prazer na hora do louvor e não consegue adorar a Deus, ela perde o prazer na hora da pregação e não consegue ouvir a mensagem, não consegue ouvir Deus através da palavra, ela perde o prazer de vir à igreja, ela perde o prazer da obra de Deus, ela perde o prazer do evangelismo, ela perde o prazer da oração, ela perde o prazer da leitura bíblica, mas a murmuração e a contenda, ela não para, ela não quer apenas destruir a sua vida espiritual, ela vai tomando o seu casamento, a criação dos seus filhos, e logo o homem olha para a mulher, ele perde o prazer na mulher, ele começa a falar nessa mulher minha, ela está muito gordinha, ela está muito magra, ela está muito esquisita, ela está muito velha, está muito nova, não sei, ele começa a achar defeito, ele começa, aí a mulher olha para o homem e fala, nossa, esse homem está barrigudo demais, esse homem está assim, esse homem é chato demais, esse homem põe defeito em tudo, esse homem está desse jeito, A murmuração, ela vai tomando conta, e ela vai tomando conta do casamento, e daqui a pouco o emprego da pessoa, a pessoa acorda cedo e fala, não, tenho que trabalhar, não, amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar, aquele chefe chato, aquele emprego chato, aquele trânsito ruim, aquilo tudo ruim, a murmuração vai tomando conta da vida da pessoa. E como a pessoa, ela está cheia de si mesma, ela está vivendo num lugar, numa mentalidade onde ela acha que ela merece mais, que ela merece melhor, ela não apenas reclama, mas ela dá lugar à sua irmã maldita, que é a contenda. Então qualquer coisinha ali agora, não é apenas murmurar, mas a pessoa começa a brigar. Essa insatisfação com a sua casa, essa insatisfação com os filhos dos outros sempre são os melhores, sempre são os mais bonitos, sempre são os mais inteligentes, sempre são os mais educados, e a pessoa está insatisfeita em qualquer coisa, ali é um estupim para a briga, um estupim para a contenda, um estupim para tudo aquilo que traz o mal. A sua irmã maligna, então a contenda, ela toma conta, e ela cega a pessoa está achando que ela pode, a pessoa está achando que ela merece mais, mas na verdade ela está cega, ela acha que ela é o centro do mundo, que as coisas giram ao redor dela, que Deus existe para servir ela, mas ela está cega, ela não consegue olhar a realidade, ela não consegue entender quem ela é no reino de Deus. Então, a conversa, a vontade, a alegria dá lugar a brigas. A contenda, ela vai tirando a razão da pessoa, e a pessoa começa então, a contenda, ela arranca a dignidade da pessoa, ela arranca a dignidade da família. A pessoa começa a perder o senso de família, de irmandade. Esquece de perder o senso do que é um corpo de Cristo. A contenda, ela humilha a família. A contenda, ela é mais agressiva ainda do que a sua irmã murmuração. Ela humilha a família. A contenda, ela isola a pessoa no seu mundinho. Ela envergonha a pessoa. Ela acende a ira na pessoa, faz a pessoa sair do seu senso, e depois ela humilha a pessoa. Ela isola a pessoa. Então, onde havia hinos de louvor, agora isso dá lugar a gritos de terror, gritos de tristeza. Aonde havia então conversas amistosas e edificantes, há lugar para reclamações e lágrimas. Aonde havia brados de alegria, agora só se ouve choro, porque a contenda destruiu. Tudo começa com um coração orgulhoso,
Tudo começa com um coração cheio de si mesmo, que dá lugar à murmuração, e logo vem a contenda. Contenda e murmuração abrem espaço para o rancor. Quantas pessoas rancorosas dentro da igreja, dentro dos seus lares, e você vai ver que tudo começou com orgulho, que gerou murmuração, gerou contenda, e a contenda abriu espaço, deu lugar ao rancor, à amargura, divisões, frieza espiritual, distanciamento. E aí nós estamos falando de irmãos que não conversam com irmãos, igrejas divididas, pessoas que se amam ou se amavam, agora não se falam mais. Paulo está advertindo essa igreja. Paulo está falando que aquela igreja, está advertindo aquela igreja que era tão abençoada. A igreja dos Filipos era uma igreja abençoada, era uma igreja missionária, era uma igreja fiel às Escrituras, mas Paulo está falando com eles assim: olha, façam tudo sem murmuração nem contenda, porque essas duas, elas arrasam, não apenas uma igreja, mas uma casa, um relacionamento, a vida das pessoas. Essas duas, elas arrasam a vida das pessoas. Essas duas é um trampolim para um mar de pecados, de divisão, de separação. Elas são um trampolim para muitos outros pecados. O apóstolo Paulo está falando: façam tudo sem murmuração e nem contendas. Talvez quando nós olhamos para o retrovisor de 2025, nós nos pegamos muitas vezes na murmuração e muitas vezes prontos para contenda, muitas vezes prontos para divisão. Nós muitas vezes nos pegamos prontos, inflamados com o nosso orgulho, para dividir, para rachar, para fazer a separação, para divorciar, para brigar. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos advertindo: façam tudo sem murmuração e nem contendas. Façam tudo sem murmuração e nem contendas. Quais são os argumentos, então, que ele está utilizando aqui nesse texto que nós lemos, para que nós possamos fazer tudo? Amados, tudo é tudo. Tudo não dá espaço para isso aqui posso e isso aqui eu não posso. Tudo é tudo. Tudo que engloba a nossa vida, porque o reino de Deus requer tudo de nós. Deus não nos chama para uma religiosidade falsa, onde dentro da igreja nós somos uma coisa, dentro da nossa casa é outra, lá no nosso trabalho é outra coisa. Não, Deus nos chama para servi-lo, Deus nos chama para uma entrega total. E Deus está nos falando: façam tudo, em todo lugar que você estiver, em qualquer situação, tudo sem murmuração, sem contenda. E ele usa alguns argumentos aqui nesse texto, que são fantásticos, que vai nos mostrar por que nós devemos fazer tudo sem murmuração e sem contenda. Ele fala assim: para que não sejamos acusados. Para que não sejamos acusados, versículo 15, de modo que ninguém possa acusá-los. Por que ele está falando? Façam tudo sem murmuração, para que vocês não sejam acusados. Porque o mundo, lá fora, o mundo vive em murmuração e em contendas. As pessoas lá fora reclamam de tudo. As pessoas reclamam da comida, do clima, da casa, do casamento, da paternidade, da maternidade, do trabalho, da igreja, da religião. Tudo para o mundo é insatisfação. O diabo, ele tirou o prazer das pessoas. O homem, na sua queda, perdeu o prazer por todas as coisas. Então, todas as coisas para o ser humano é insatisfação. E todas essas coisas geram neles murmuração. As pessoas reclamam de tudo, elas estão insatisfeitas, elas são
rabugentas, pessoas convencidas por um senso de que elas merecem mais, que elas merecem melhor, elas não são felizes com nada. A pessoa compra um iPhone 17 e já fala, eu estou doido que o 18 sai. A pessoa compra um carro novo e fala, esse carro é bom, mas eu queria o outro. Ela nem acabou de pagar a casa dela e ela está falando, não, mas eu queria uma outra casa. Ela nunca está satisfeita com nada. Você pode perceber, você casa, você começa a namorar, as pessoas falam, está na hora de casar, e você casa. Quando você casa, não passou uma semana, alguém olha para você e fala assim, e o neném? Já vai chegar neném? E você não traz. Você teve o primeiro menino, a mulher está toda doída lá ainda, e já fala, e o segundo neném? Você já está pensando? Porque as pessoas estão nesse clima de insatisfação, nesse clima de acharem que as coisas têm que ser do jeito delas. Que mundo é esse? Esse é o mundo, nessa insatisfação, é um mundo de luta, é um mundo de briga. Está vendo que as duas irmãs estão trabalhando o tempo todo nesse mundo, a murmuração e a contenda? Esse é um mundo que briga, que luta, que faz guerra, que acha que um tem mais direito do que o outro, que estaciona em fila dupla, que corta a pessoa pelo acostamento. Esse é o mundo das pessoas que não se importam, das pessoas que não estão nem aí para uma para outra, das pessoas que vê alguém passando mal, tem coragem de tirar uma selfie ou gravar para colocar no Instagram, mas não tem coragem de oferecer ajuda. Das pessoas que não respeitam o limite do outro. Qualquer um de nós aqui sabe o que é você num domingo de manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, passar um cara com um som alto, tocando um funk na maior altura. E o que se passa na cabeça desse filho de Satanás? Que ele tem mais direito do que você. Mas a pessoa não tem respeito. Você entra dentro do ônibus, você trabalhou o dia todo, entra dentro do ônibus cansado, vem um cara, senta do seu lado, em vez dele colocar um fone de ouvido, ele coloca o celular dele, que eu não sei onde eles arrumam um celular que tem um som tão alto, e coloca aquilo, e você é obrigado a ouvir aquela porcaria. É esse mundo, é um mundo de pessoas que não respeitam ninguém, que não respeitam limites, que não respeitam os mais velhos, é uma selva do mundanismo. Vale a lei do mais forte, vale a lei do que grita mais, vale a lei daquele que ataca primeiro. Esse é o mundo. Esse mundo, ele comete crimes, eles roubam, eles prostituem, eles assassinam, as mulheres abortam seus filhos. Esse mundo, porque as pessoas acham que têm os seus direitos, meu corpo, minhas regras, eu tenho os meus direitos. Esse é o mundo, o apóstolo está falando assim, olha, não sejam assim. Vocês não são assim. Não entre nessa de murmuração e de contenda para que ninguém vos acuse. O mundo está fazendo tudo isso, mas se nós, que somos filhos de Deus, fizermos algo muito menor, eles vão falar, mas você não é crente? Uai, pensei que você era crente. O mundo vive na bebedeira, mas se você fizer algo, eles vão falar, mas você não é crente? O mundo vive irado, brigando, mas se você se ir, eles vão falar, pensei que você era crente, para que ninguém vos acuse. Eles fazem coisas erradas. Eles fazem coisas erradas o tempo todo. Porque é isso que brota deles. O coração deles só brota o mal. Fazer o errado é normal para eles. Mas nós não. Aquilo que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Timóteo, eles podem, você não. Você não. Segundo ponto, ele fala assim, levem uma vida pura e inculpáveis como filhos de Deus. Para que ninguém vos acuse, levem uma vida pura e inculpáveis como filhos de Deus. Nós nunca podemos esquecer disso. Nós não somos iguais a eles. Nós não pertencemos ao mundo. Nós somos diferentes deles. E o que mais nos difere dele? Não é a roupinha que nós usamos, não é a Bíblia de 2 quilos que carregamos, não é o nosso igrejês, não. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Paulo está mostrando aqui uma divisão clara.
uma divisão muito clara entre a igreja e o mundo. A divisão é: vocês são filhos de Deus, eles não. Vocês foram alcançados pela graça de Cristo e tiveram os seus pecados perdoados, eles não. Eles ainda continuam debaixo da ira de Deus. Eles ainda continuam rebeldes contra Deus. Eles ainda são inimigos de Deus, conforme a palavra de Deus nos ensina. E se a graça maravilhosa de Deus não alcançar aqueles corações, eles vão morrer debaixo da ira de Deus. Por isso que nós precisamos pregar o evangelho para eles, queridos. Porque eles todos estão cegos, mais do que cegos. A Bíblia fala que eles estão mortos nos seus pecados e nas suas concupiscências. Porque ser cristão é muito mais do que vir à igreja. Vir à igreja é um pedaço da vida cristã. O que nós fazemos aqui é só um pedacinho. Ser cristão é você viver na contramão desse mundo. É você estar remando contra a maré. Isso é ser cristão. É você compreender que você nasceu de novo, que você agora pertence a Deus. É você mortificar a sua carne por amor a Cristo. É você num mundo onde as pessoas querem ser servidos, num mundo onde as pessoas querem facilidades, você carregar uma cruz. Isso é ser cristão. Ele fala assim, terceiro ponto: brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrupta e perversa. Olha a distinção que ele está fazendo. Ele está falando: vocês são filhos de Deus, eles não. Vocês são luzes num mundo de gente corrupta e perversa. As distinções que o apóstolo Paulo está colocando aqui estão muito claras. A igreja, ela é chamada não apenas para ser luz. É muito mais do que você ser luz. A igreja, ela é chamada para resplandecer essa luz. Não adianta você falar: eu sou luz. Mas a Bíblia está falando: você tem que resplandecer essa luz. Se nós apagarmos todas essas luzes aqui e ficarmos um tempo com a luz apagada, e de repente acendermos todas de uma vez, provavelmente todos nós vamos ficar meio assim no começo, tal, porque a nossa pupila ela vai dilatar, e depois, quando a luz acender, ela vai contrair de novo, e a gente vai conseguir enxergar de forma mais correta. É exatamente isso. Quando nós resplandecemos a luz de Cristo, quando você compreende que ser cristão é muito mais do que o seu cargo aqui na igreja, é muito mais do seu igrejês, mas você chegar lá fora, no mundo de trevas, e nadar contra a maré, as pessoas falarem algo, você fala: não, isso eu não faço. As pessoas te induzirem a algo, a falar mal de alguém, a murmurar, e você dá glória a Deus, e as pessoas vão ficar ofuscadas. No começo elas vão ficar assim: que isso, que radical, que pessoa extremista, ele está me fazendo mal. E é isso mesmo, parece que quando nós estamos no escuro e a luz acende, ela está nos fazendo mal. Parece que ela está nos ofuscando, que está nos trazendo algum mal. Mas logo depois nós vamos perceber que essa luz vai fazer-nos enxergar melhor. É isso que as pessoas estão precisando. As pessoas estão precisando de crentes de verdade, que refletem, a luz do Evangelho nesse mundo de trevas. Estão precisando de pessoas, literalmente pessoas radicais, no sentido que elas são contrárias ao pecado. Pessoas que estão ali, contrários ao pecado, que não abrem mão dos seus princípios, não abrem mão da sua crença em Cristo, não abrem mão de quem elas são em Cristo Jesus. Não são pessoas que negociam o seu cristianismo dependendo do lugar onde está. Eu estou aqui na igreja, eu sou crente, eu oro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando eu vou lá para fora, aí eu já dou uma manejada aqui, já consigo. Não. Lá fora eles estão precisando de pessoas que levem luz para eles, que refletem a luz de Cristo, para que eles possam ver o que é amor de verdade, o que é perdão de verdade.
Tudo que eles vivem lá fora é só uma mentira. O perdão deles é mentiroso, o amor deles é mentiroso, tudo isso é falso. A pessoa ama desde que o outro satisfaça os desejos dela. A maioria das vezes que nós aconselhamos alguém que quer se casar, as pessoas que quer se separar, as pessoas chegam para nós e falam assim: eu quero separar por quê? Não, porque eu não estou feliz mais, eu não estou satisfeito mais. E quando nós vamos aconselhar alguém que quer casar, a gente pergunta: por que você quer casar? Ele fala assim: não, porque aquela pessoa me completa. E quando ela não te completar mais, você vai separar dela? Quando ela não te completar mais? Quando você olhar para ela e ela tiver com o cabelo todo atrapalhado, e ele tiver barrigudo, e aí, o que vai ser? Você vai separar? Então, o mundo lá fora precisa ver a luz expulsando as trevas. O mundo lá fora precisa encontrar a realidade do amor que há em Cristo Jesus, que é revelado na sua igreja. É por isso que o mundo odeia a igreja. É por isso que o mundo odeia a igreja, porque primeiro eles odiaram Jesus. Jesus é Deus. Jesus, quando veio ao mundo, ele não ficou passando a mão na cabeça das pessoas. Ele falou a verdade, ele pregou a verdade. E o mundo odiou Jesus. E da mesma forma, o mundo odeia a igreja. O mundo odeia a igreja. E glória a Deus por isso. Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados, felizes são vocês. O mundo odeia a luz, porque eles odeiam Cristo. E essa luz de Cristo, ela é revelada na sua igreja, ela é revelada na minha pessoa, ela é revelada na sua pessoa, ela é revelada em você. Resplandeçam essa luz. Jesus falou assim: vós sois a luz do mundo, resplandeçam a vossa luz. Vocês vão incomodar, a igreja incomoda o mundo e vai incomodar. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. E quando as trevas saem, as obras más são reveladas. E as pessoas se sentem incomodadas quando as suas obras más são reveladas. Por isso as pessoas odeiam a luz. Por isso as pessoas odeiam a igreja. Mas continue. Não parem. Não negocie. Continue. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É isso que a palavra de Deus nos fala. Vós sois a luz do mundo, resplandeçam a vossa luz. É muito mais do que ser a luz do mundo. Resplandeça, resplandeça. As pessoas estão em trevas, o mundo está em treva. Resplandeça a vossa luz. É claro que vai acontecer dias difíceis, e uma nuvem pode até passar e ficar ali algum tempo diante do sol, mas o sol continua lá. E não existe nenhuma nuvem que permanece para sempre, mas o sol permanece lá. A nuvem vai passar. Naqueles dias difíceis, quando tudo parece escuro, você pode ter certeza, Deus continua ali. Deus está presente, Deus não nos desamparou. Quando tudo parece contrário, Ele continua ali, nós temos certeza nessa verdade. Outro ponto que ele coloca aqui, versículo 16: apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Olha o que o apóstolo Paulo está falando com aquela igreja. Ele está ensinando aquela igreja que não era apenas um conselho, se apegar à verdade do Evangelho. Que o Evangelho não é apenas uma historinha que você ouve domingo à noite na igreja, domingo de manhã ou nas quintas-feiras. Ele é um tesouro. Ele é um tesouro que você recebeu por graça. Ele é a mensagem da palavra da vida.
Ele é a mensagem da salvação, a boa notícia da parte de Deus. Por isso, a ordem não é um conselho, não é uma sugestão que Ele está te dando, é a ordem de Deus para nós, é apeguem-se a essa palavra da vida. E esse apegar, o sentido dessa palavra apegar, vai além de você pegar algo e segurar com as suas mãos. O sentido dessa palavra pegar, ele tem o sentido de você deixar essa palavra te envolver. Ele fala assim, em outras versões está escrito assim, em vez de apegar, está retenha. Ele tá assim, o sentido é de você reter essa palavra, de você trazer isso para dentro de você, de isso fazer parte do que você é. O Evangelho é isso, o Evangelho ele nos toca, o Evangelho ele nos forma, o Evangelho ele nos transforma. Ele é mais do que uma mensagem que nós ouvimos, ele é parte de nós agora, ele é parte do que nós somos, ele nos esvazia do velho homem, mas ele nos enche do novo homem, que é a imagem de Cristo, meu irmão. Paulo está dizendo para aquela igreja, vocês precisam reter essa palavra da vida, não é algo que vocês podem deixar ir embora. Tem quantas pessoas que vêm à noite na igreja, vêm nos cultos, ouvem uma mensagem abençoada, ouvem uma palavra que Deus tem nos dado, e quando saem naquelas portas ali, já esquecem tudo. Na primeira dificuldade da vida, depois do culto, ela já esquece tudo, ela não lembra mais daquilo que Deus está falando com ela, ela não retém a palavra da vida, ela não vai lembrar da Bíblia dela só no outro culto, aquilo não faz parte do que ela é, aquilo não faz parte, aquilo é só uma historinha que ela ouve ali na igreja, para afagar o ego dela, para ela ter uma consciência tranquila, para ela falar assim, Deus, está vendo, eu fiz minha parte, fui lá na igreja, agora você libera as bênçãos aí, sabe, libera a bênção. Não faz parte dela, aquilo não está trabalhando nela 24 horas por dia, aquilo não está moldando nela, moldando o caráter dela, arrancando aquilo que é ruim, aquilo que não presta, mas também colocando os valores de Cristo em nossas vidas, moldando em nós, forjando em nós a imagem do próprio Cristo. Não deixe, não perca o que você tem recebido de Deus aqui, não perca o que você tem recebido de Deus aqui, retenha essa palavra da vida, porque nesse exato momento, essas duas irmãs malignas, o orgulho e a murmuração, pode estar trabalhando no seu coração. Não, mas esse pastor não para de pregar, não é possível, já está tarde já, elas estão trabalhando. Tem gente que está ouvindo a palavra e as irmãs malignas estão trabalhando na mente dela, fazendo ela perder tudo aquilo que Deus está dando para a igreja, que Deus está falando com a igreja. Queridos, o pecado não é algo que você possa ignorar, essas duas irmãs malignas não é algo que você possa ignorar. O pecado é o seguinte, ou você renuncia a ele e você mata ele, ou ele vai te matar. Ou ele te mata. Não é à toa que essa relação se chama guerra espiritual. É guerra espiritual. Você acha que a sua guerra espiritual é somente contra o diabo? Não, a sua maior guerra espiritual é contra você mesmo. É contra a sua natureza caída, é contra a sua mente caída, que quer buscar somente as coisas fáceis e boas, que te agrada, mas que odeia a cruz de Cristo, que odeia o chamado de Cristo. Pega a sua cruz e vem após mim. O apóstolo Paulo fala assim, então, no dia em que Cristo voltar, eu acho fantástico ele dizer isso. Eu acho fantástico porque aquele homem, ele estava preso, ele estava sofrendo, tinha um guarda amarrado do lado dele, que estava ali, aquele guarda, para atormentar a vida dele.
E ele estava orientando aquela igreja, ele estava falando com aquela igreja, ele estava exortando aquela igreja ali, através da carta, mas a mente dele, o coração dele estava na volta de Jesus. E é isso que nos motiva, é isso que tem que ser o grande motor que nos faz agir. Esse é o grande motor que nos faz viver em santidade, que nos faz fazer a obra de Deus, que nos faz evangelizar, que nos faz fazer missões. Jesus Cristo está voltando. Porque tudo que nós fazemos, a nossa santidade, a maneira com que nós vivemos, a missão da igreja, tudo aponta para a volta de Jesus Cristo. Ele está voltando. Por que nós precisamos fazer missões, irmãos? Porque Jesus está voltando. Por que nós temos que nos santificar? Porque Jesus está voltando. Por que nós temos que viver uma vida santa e íntegra diante de Deus? Porque Jesus está voltando. Por que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade? Porque Jesus está voltando. Não é por causa de ter um culto bonito, não é por causa de nada disso, não é porque nós queremos fincar uma bandeira lá em Portugal, não. Jesus está voltando, é isso que nos direciona, é isso que nos move. Ele está voltando, o nosso rei está voltando. Tudo que nós fizermos tem que apontar para isso. Jesus está voltando, tem que apontar para esse momento maravilhoso que nós encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Aleluia, que dia maravilhoso, que dia maravilhoso. Eu vi o pastor Ageu Magalhães falando algo fantástico. Ele disse assim: se você soubesse, tivesse a certeza que Jesus vai voltar hoje, à meia-noite, como seria a sua vida até meia-noite? Agora são quantas horas aí? Deixa eu ver. 8h23. Se você tiver certeza que Jesus vai voltar meia-noite, e aí, Rebeca, o que você ia fazer? O que você ia fazer? O mundo, se soubesse que, o mundo lá fora, se soubesse que o mundo ia acabar à meia-noite, todo mundo ia ficar louco, né? Eles iam assaltar, pegar o dinheiro, beber, fazer tudo de coisa errada. Mas e nós que somos crentes? Se você soubesse que Jesus ia voltar hoje, meia-noite, exatamente meia-noite, o que você ia fazer? Boa parte de nós está respondendo, pensando assim: eu iria santificar, eu iria ficar orando agora até meia-noite, eu iria cantar louvores da agora até meia-noite. Mas essa é a resposta errada. Essa é uma resposta errada. Porque Jesus pode voltar para você daqui 1 minuto. Daqui 30 segundos. Como que está a sua vida? Será que nós estamos pensando e vivendo com os nossos olhos nessa volta de Jesus? Será que o nosso coração está ardendo por essa volta de Jesus? E aí o apóstolo Paulo fala assim: me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão, e nem que trabalhei inutilmente. Ele não estava dizendo ali: vai ser muito bom, porque eu vou me gloriar que vocês não estão lá. Ele estava dizendo o seguinte: olha, igreja, quando Jesus voltar, eu vou me alegrar em te ver lá. Eu vou me alegrar em saber que o pastor João vai estar comigo lá na glória. Eu vou estar tão feliz quando eu olhar, eu vou encontrar o irmão William lá comigo na glória. Eu vou estar tão feliz quando eu olhar e encontrar a primeira igreja batista juntamente com os santos na eternidade. É isso que o apóstolo Paulo está falando. É exatamente isso, da alegria de saber que um dia todos nós estaremos juntos quando o Senhor voltar e nós estaremos eternamente com Ele. E porque o chamado pastoral é isso. O chamado pastoral, ele não pode passar disso. A finalidade do chamado pastoral é preparar a igreja, preparar os santos para a volta de Jesus. É por isso que os pastores normalmente são chatos. A gente fala com vocês: vai ler Bíblia, vai orar, vai jejuar, vem para a igreja. Porque a finalidade, a gente só existe para isso. Preparar a igreja para a volta de Jesus. Ele está voltando, queridos. Nossos olhos têm que estar apontando para isso. Nosso coração tem que estar ardendo por isso. Ele está voltando, e eu quero dizer para você: eu vou estar lá, e eu vou ficar muito feliz em ver você lá também. Eu vou estar lá com o Senhor, e eu vou estar muito feliz ao poder contemplar cada irmão
lá, ao poder contemplar cada pessoa que eu já tive a oportunidade de evangelizar lá. Como será feliz? É isso que importa, estar lá com Cristo. Por isso que ele fala assim, não importa se eu morrer, não importa se eu viver, eu estou feliz. Ele termina essa parte dizendo assim, eu estou feliz, não importa se eu morrer, não importa se eu estiver vivo. Vocês precisam entender, falando para a igreja, que o trabalho de vocês é essa oferta a Deus, e que um dia nós estaremos com Ele, e que isso é um privilégio daqueles que são salvos, é um privilégio daqueles que servem a Deus. E para finalizar, ele dá um tapa de luva naquela igreja. Aquele homem que estava preso em Roma, aquele homem que estava ali amarrado a um soldado, aquele homem que não sabia se ele ia viver, se ele ia morrer, aquele homem que estava fraco por causa da pouca alimentação, da escassez de alimento, aquele homem que estava ensinando para a igreja de Filipos e para nós também, primeira igreja batista do Betânia, o que é felicidade em Cristo. Versículo 18 ele fala assim, sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. A carta aos Filipenses é a carta que mais fala de alegria. Aquele homem passando todas as situações mais difíceis, ele estava falando para aquela igreja que estava livre, ele estava falando para aqueles irmãos que estavam livres nas suas casas, alegrem-se, alegrem-se. E isso nos ensina, o que tem tirado a nossa alegria? O que tem tirado a nossa alegria de servir? O que tem tirado a nossa alegria de adorar a Deus, de celebrar a Deus, de nos envolver com a obra de Deus, de nos envolver com o reino de Deus? Porque somente quando nós encontramos a verdadeira alegria que há em Cristo, murmuração e contenda são mortas. Essas duas só morrem quando nós encontramos a verdadeira alegria em Cristo. E a verdadeira alegria em Cristo não quer dizer que tudo vai dar certo na sua vida. Ele estava preso, ele estava acorrentado, ele estava ali comendo a pior lavagem que tinha ali em Roma, ele estava amarrado a um soldado que estava ali para oprimir ele, e ele estava ensinando sobre alegria. Ele estava ensinando sobre alegria. Então a alegria não tem nada a ver do que o que nós temos, mas tem a ver com o que nós somos em Cristo Jesus. E quando você descobre isso, a murmuração cai por terra, a contenda cai por terra e Cristo é glorificado. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Alegrem-se, pois um dia nós estaremos com o Senhor para todo sempre, no nome de Jesus. Alegrem-se. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que foi ministrada. E Deus, que nós possamos, como igreja do Senhor, viver essa alegria que há em Ti, essa alegria que transborda, essa paz que excede todo entendimento, essa alegria que vem dos céus para os nossos corações, que nos faz cantar em meio a tribulações, em meio a dificuldades, em meio a enfermidades, que nos faz celebrar a Ti, ó Deus querido, que nos traz, ó Pai querido, paz aos nossos corações, sabendo que nós temos um Deus todo-poderoso e soberano que cuida de nós, a alegria de saber que todas as lutas, provações, tribulações que passamos aqui nesse mundo são passageiras e não se comparam com a glória que o Senhor tem reservado para os teus povos, Pai, para o teu povo e para a sua igreja, no nome de Jesus, ó Pai Santo, eu te peço, dá-nos essa alegria, derrama sobre a tua igreja
igreja óleo de alegria, Deus querido, no nome de Jesus, que nós possamos nos alegrar em Ti, ó Deus, que nós possamos nos alegrar em Ti. Joga por terra a murmuração, joga por terra a contenda, Deus, o orgulho, ó Deus querido, e que nós possamos viver para a Tua glória. Não nos deixe pecar o pecado da murmuração, muito menos o da contenda, Deus querido. E quando nós nos orgulharmos de algo, ó Pai, que não glorifica o Teu santo nome, ó Deus querido, nos leva à humilhação, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus, amém.